Bem, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o produtor e sócio de uma das maiores produtoras do Brasil, Fabiano Gulani, em mais um A Caixa Preta, uma conversa feita por e para quem ama o cinema. Não esqueçam de curtir e comentar para ajudar o nosso canal. E queria também agradecer ao João Gatti, meu maquiador e hairstylist. Como esse programa é um programa para amantes de cinema, eu queria começar quebrando um pouquinho o nosso protocolo, que seria apresentar o Fabiano, e queria ler para vocês uma pequena oração de uma pessoa que amava muito cinema. É mais ou menos assim. Oração pelo cinema. Ó Deus, que no começo criaste todas as coisas e viste que eram boas, e em particular, graças ao admirável dom da luz, permitiste ao homem olhar e compreender a beleza da tua criação. Concede a todos os que, em virtude do progresso e da ciência, podem utilizar este mesmo dom da luz na arte do cinema. Fazê-lo sempre para o maior progresso espiritual e moral da humanidade e para a glória do teu santo nome, assim seja. Seminário, 30 de setembro, 1959, Adolfo Gulani. Essa oração foi escrita pelo pai do Fabiano, que era um grande amante do cinema, e escreveu uma oração por nós todos que trabalhamos e amamos cinema também. Então, Fabiano, antes da gente entrar lendo um pouco da sua história, você quer contar para a gente um pouco sobre o grande chamado que você e Caio e também Danilo, né, que são os irmãos Gulani, Fabiano e Caio são sócios, criadores da Gulani, Danilo, roteirista de cinema. Falar um pouco desse amor que vocês têm por essa arte, que é comprovadamente familiar e consanguínea. Olha, Van, primeiro dizer que já começo emocionado esse programa. Sim, eu sempre choro, tá? Já se prepara, porque eu choro, tem um momento Vanessa chora. Não só pela importância que tem, assim, da gente poder compartilhar as nossas experiências, os nossos caminhos, o que a gente foi colecionando de história, de repertório e tal. E é importante demais que a gente converse, que a gente fale cada vez mais do audiovisual brasileiro, para a gente realmente criar uma indústria, criar um leque de profissionais de todas as áreas, assim, para a gente realmente seguir um pouco do nosso DNA, que é ser uma potência audiovisual, né? E aí eu sempre tive desde pequeno, criança, assim, eu, Caio e Danilo também, sempre essa verdade ao falar de audiovisual, parecendo que era alguma coisa muito essencial para a gente, ou muito íntima da gente e tal. E o nosso pai teve uma vida muito próxima à religião, depois foi educador, italiano, que veio morar no Brasil, e ele, assim, mais de 10 anos antes de ter filhos, né, em 59, e ele tinha 20 e poucos anos, ele escreve essa oração, e num contexto Europa, pós-guerra, assim, também não é que ele estava indo fazer cinema, Sim. ou que ele estava realmente tentando se conectar com esse mundo essencial do cinema. Ele já estava rezando por nós, porque ele sabia que a nossa vida ia ser difícil. Obrigado, Adolfo. Obrigado. Não para. E aí, ele escreveu isso, e a gente só foi achar essa oração nos anos 2000, assim. A Gulani a gente funda em 96, a gente começa a trabalhar no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Então já, sei lá, 15, 16, 17 anos de profissão. A gente já tinha feito filmes importantes, como O Bicho de Sete Cabeças, O Carandiru, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias e tal. E aí a gente foi achar essa oração nos livros antigos do nosso pai. Então foi muito linda a gente teve certeza que ali a gente devia mesmo assumir essa coisa do nome da produtora ser Gulani. Sim. A gente sempre foi conhecido, por que Gulani? Até revelando aqui, né? Porque a gente sempre foi conhecido como os irmãos Gulani. Caio e eu, sempre, o Dan também, quando fazia produção com a gente, chamamos os irmãos Gulani, desde a época dos curtas. Carlão Rachenbach batizou vocês, né? Aí a gente tinha um outro nome de produtora, e o Carlão Rachenbach falou, como assim, Caio e Fabiano, vocês são os irmãos Gulani, todo mundo fala Gulani, vai chamar do quê a produtora? Tem que ser Gulani. Aí a gente deu o nome de Gulani, e ali foi,
e já são de 96 até agora, já são, sei lá, 25 anos. 27 anos assim, dessa aventura. E quando a gente achou essa oração, só para concluir esse capítulo, foi sabe, uma confirmação assim, espiritual, holística, do universo, da nossa própria missão, de que o cinema, o audiovisual, de fato fazem parte da nossa história, estão conectadas diretamente com a nossa missão aqui. Sim, eu vou voltar aqui um pouco o protocolo para terminar de te apresentar, para quem não conhece a sua trajetória. O Fabiano Gulani, em 27 anos de carreira, tem uma vasta experiência de criação, produção e comercialização de produções para a TV e para o cinema. No mercado internacional, é reconhecido como um dos principais articuladores da nova onda do audiovisual brasileiro pelo mundo, sendo responsável direto pela difusão e exportação de dezenas de produções brasileiras por mais diversos países, né? Estruturou ações pioneiras de coprodução com Europa e Ásia e foi um dos colaboradores da criação do Programa Nacional de Exportação Cinema do Brasil, com o apoio institucional da Ancine e MRE, onde onde participou como membro do comitê gestor. Idealizador, empreendedor e com habilidade particular nos relacionamentos, Fabiano ancora sua carreira na busca incansável de uma curadoria criativa e qualificada dos seus projetos, de investimentos inovadores, buscando sempre ultrapassar e ampliar as barreiras do mercado brasileiro. Tá um fácil, grande... né? Tá cansado? Não, sempre um pouco, mas não. É uma piada porque é muita coisa já, né? São 27 anos passando por muitos momentos históricos, pré-Ancine, muitos governos e muitos ministérios da cultura, né? E aí, para a gente começar um pouco sobre as perguntas, o que a gente preparou hoje para você, como que você chegou no cinema e como foi a criação da Gulani? Eu acho que você acabou respondendo isso um pouco ali no começo, mas se tiver alguma curiosidade assim que você queira dividir. Lembrando que a gente está numa escola e às vezes o que parece uma bobagem para você, para o nosso aluno vai falar, poxa, parece com o que eu vivo hoje, talvez um dia eu consiga, né? Não, sem dúvida. Então fica à vontade, porque é sobre a sua trajetória mesmo. Legal. Desde muito novo, eu me interessei pelo universo do audiovisual, desde 13, 14 anos, assim, eu na escola fazia parte do som e da luz do teatro, no prédio que eu morava eu era o DJ e tinha luz das festinhas de final de semana, de aniversário, então eu sempre tive um misto de interesse pelo som, pela imagem, pela luz e tal, com essa iniciativa de produzir, com essa iniciativa de ir, de fazer, de realizar e tal. Então, fazendo uma vez uma peça de teatro na escola de final de ano, tinha uma equipe que foi gravar esse evento, eu já tinha 16 anos ali, 16 para 17, e essa equipe falou, estou precisando de e eu estava fazendo a mixagem e tal, deu som para eles e tudo ali, né, do palco que estava saindo dos microfones e tal, eles adoraram, falaram, pô, nunca deram isso numa escola e tal. Aí o cara falou, estou precisando de um sonoplasta, você não quer ir trabalhar? Aí eu estava na escola ainda, fazendo colegial, mas já comecei a trabalhar com som. Era um estúdio de dublagem, então eu gravava a dublagem, depois comecei a mixar, depois comecei a fazer as trilhas sonoras, as trilhas sonoras, assim, não a música, mas os ruídos, os efeitos especiais, o barulho do carro, do mar, do trovão e tal. Então eu comecei por ali, comecei nesse universo do som. O Foley, né? Do Foley, aí fui abrindo, né? Aí comecei a fazer os curtas também ali, aí um pouco depois, né? Primeiro foi esse estúdio de som, dublagem, depois um estúdio de jingle, de publicidade, e ali a gente tinha uma banda que eu produzia essa banda, aí comecei a produzir, e aí eu falei, bom, agora tem que produzir essa banda, aí produzi o clipe, produzi não sei o quê, aí já pintou de fazer um curta, porque estava fazendo, aí começou um pouco já no começo dos anos 90 ali, começaram a pintar os curtas de novo, e aí a gente, né, no Brasil, que os Collor tinha recém-extinto a Embrafilme naquele momento, e mas aí já estava começando a me engatar ali com essa turma e tal.
Aí finalmente fui fazer cinema, estudei cinema na FAAP, e lá, claro, me integrei completamente com as turmas mais avançadas do meu ano e tal. Fomos fazendo os curtas, fomos montando uma turma ali. E aí isso é uma coisa. E aí o Caio veio junto, o Danilo veio um pouco depois e tal, porque ele é um pouco mais novo. Mas assim, a gente realmente sempre muito perto, muito juntos. E aí quando fomos fazendo os curtas e depois começaram a pintar os longas, no comecinho dos anos 90 também, ali com o início da Lei Rouanet, da lei, né, que não tinha lei do audiovisual, aí chega a lei do audiovisual. Era a Secretaria do Audiovisual, não tinha Ancine ainda. Você lembra qual foi o primeiro longa que você fez? O primeiro longa que eu fiz foi o Kenoma, da Eliane Café, que produzido pelo Alain Fresneau e pela Van Fresneau. Um filme lindo que a gente foi filmar no Vale do Jequitinhonha, com Clóvis Bueno e a Vera Hamburger fazendo a direção de arte, um projeto lindo de um cientista que é o Zé Dumont, que tinha certeza que ele tinha inventado a máquina do movimento perpétuo. Então, muito inspirador ali. E ali foi engraçado, porque veio um técnico de som mexicano, que era amigo da Lili Café e do Hugo Kovensky, que era o nosso fotógrafo, e mexicano, e ele foi gravar com a gente, fez o filme inteiro com a gente, e aí um dia, no final da produção, assim, ele falou para mim e para o Caio, ele falou, olha, vocês ainda vão ser um dos grandes produtores do Brasil. E aí, enfim, aí a gente continuou prestando serviço para outras produtoras, né, bastante. Assim, fizemos muitos filmes aqui do Karl Hamburger, do Beto Brant, do Carlão Reichenbach, da Ana Mulaert, de muita gente que a gente fez para outros produtores. E a gente fazia ou como diretor de produção ou como produtor executivo. E aí, nesse momento, a gente abre a Gulani para realmente ser a nossa empresa, que a gente dava nota, ou que a gente produzia os pequenos curtas, os documentários, fazia o institucional, fazia... Né, fizemos de tudo ali já também nesse mundo audiovisual, mas sempre no universo do conteúdo. Não da publicidade, né? A gente, nossa, todos os nossos amigos quase na época tinham produtora, eram de publicidade, e faziam também os conteúdos e tal. Mas a gente poderia ter feito muita publicidade, assim, mas acho que não era muito o nosso dom, nosso DNA mesmo, sabe? Chamado a gente adora publicidade, imagina, poderia ter sido um shortcut até ali do ponto de vista financeiro, econômico e tal, mas a gente realmente assim, foi indo de curtas, depois os primeiros longas como técnicos e tal, e depois aí a gente faz o primeiro longa da Gulani, o Bicho de Sete Cabeças, que a gente faz em 99, eu acho, a produção, e lança o filme em 2000, 2001. E aí a gente aí já tinha feito os curtas da Laís, já tinha os curtas do Luiz, então já tinha essa coisa que eu falo, só para terminar esse capítulo também, mas a coisa que eu acho mais importante desse período de escola, de faculdade, de cursos e tal, é realmente o grupo que você forma. Sim. Sabe? Você, claro, se integrar completamente, se entregar também, no sentido de, sabe, ser aquele filme, a coisa mais importante que você tem que fazer naquela semana, sabe? Assim, você realmente levar muito a sério curta, um exercício, um texto que você vai escrever, o que for, entendeu? Mas realmente colocar o nível máximo de exigência, isso sempre, mas principalmente conexão, sabe? Se conectar. Quando você falou do começo ali que eu consigo tecer bons relacionamentos, é isso mesmo. Relacionamentos comerciais, profissionais, com pessoas fora do Brasil, no Brasil, sabe? O nosso negócio do audiovisual, ele é um negócio de pessoas, né? É a junção de pessoas talentosas que forma um grupo poderoso para fazer um filme, uma série, uma televisão, uma rede de cinema, o que for, né? Então, é isso que eu indico, assim, Rabi, sabe, realmente de se dedicar aos relacionamentos durante esse período de formação, sabe? Porque realmente vai ser a turma que vai te acompanhar, vai ser a sua geração profissional que vai te acompanhar para o resto da tua vida profissional, né? A gente tenta criar esse ambiente, investir muito nesse tipo de relação entre eles, né? E é muito legal que às vezes eles vão se encontrando, mesmo não sendo da mesma classe,
é um que é amigo do outro, que vai formando pequenas ganguezinhas para fazer os seus curtas. E é muito bonito ver, porque realmente a gente já tem aqui na escola alunos que saíram, abriram produtoras e estão trabalhando com seus colegas e ganhando edital, começando seus primeiros projetos. A gente fica bem contente também de fomentar esse espaço. Parabéns, incrível mesmo. Aqui a gente tem uma pergunta que eu acho que também é uma grande curiosidade assim, de quem está no começo de carreira, e eu acho que você pode dar algumas orientações, assim, que é um pouco sobre como a Gulani escolhe os seus projetos cinematográficos, né, que vocês querem apoiar, participar. É claro que isso mudou muito, eu acho que ao longo da trajetória de vocês, né, no começo dos relacionamentos e tal, mas o que dentro dessa curadoria da Gulani é mais importante para vocês nas escolhas dos projetos? Então, falando especificamente, assim, né, sobre como... Primeiro, uma coisa importante de colocar que é esse processo de definir quais projetos investiremos e chamaremos de nosso e tal, né? Primeiro que, assim, não existe, sob o nosso ponto de vista ali, uma fórmula ou uma coisa muito, sabe, muito definida, muito dentro de uma caixa, né? Às vezes a gente tem o nosso modelo ali, não significa que é o certo, às vezes a gente não pode pegar um projeto, não tem nada a ver que esse projeto não seja bom ou não se sabe, porque realmente é o que, às vezes você está ali, você recebe um projeto lindo que é de suspense, aí você tem outros 3 projetos de suspense já na casa, o que você vai fazer? Vai ter um quarto para entrar numa fila de 10 anos, né? Então, hoje a gente tem que considerar muitas coisas ao ler ou avaliar um projeto, né? E acho que quanto mais o mercado caminhar para essa evolução, para essa maturidade, mais a gente vai ter produtoras e distribuidoras e caminhos comerciais de filmes mais específicos, mais de nicho, mais de gênero, a coisa do suspense de um lado, do terror, a coisa do thriller, sabe? A coisa do ação. Então, eu acho que realmente o Brasil... pouco tempo agora, acho que o mais difícil foi feito pelas gerações que vieram antes da gente, com a nossa colaboração e agora e tal. Eu acho que a gente ainda tem muito para abrir em termos de que projetos o Brasil consegue produzir, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é entender qual é a razão de ser daquele projeto. É muito difícil você encontrar, difícil eu diria impossível, encontrar um projeto que ele vai ser tudo, ele vai ser sucesso comercial, ele vai ser sucesso de repercussão, de crítica, ele vai ter festivais, ele vai ter público, ele vai vender caro, ele vai... Você idealiza... Não vai ter briga. Não, assim, mas pensando até um pouco de repercussão mesmo, assim, né? Então, muitas vezes a gente idealiza uma coisa, acha que a gente tem a melhor obra do mundo nas nossas mãos e tal, e a gente tem que ser um pouco mais humilde, um pouco mais terráqueo, assim, né? Para poder avaliar de forma mais objetiva. Então, a gente primeiro tenta entender que projeto a gente tem nas mãos, sabe? Então, é um projeto que ele mais direcionado ao mercado brasileiro, ou é um projeto que tem uma possibilidade internacional, ou é um projeto que fica no meio, que pode ser um crossover, é um projeto que pode ser grande em termos de orçamento, então ele tem que ter um grande faturamento para poder ser grande, né? Então tem muita coisa para avaliar, né? Então o que a gente hoje na Gulani montou um comitê para a gente não ter mais uma decisão de uma pessoa, ou minha, ou do Caio, ou de qualquer outra pessoa dessa área de desenvolvimento, para que o projeto seja levantado e analisado do ponto de vista disso que eu acabei de falar, assim, que o projeto tem como objetivo. Né? Aí dentro daquele objetivo é o melhor roteiro, é o melhor tamanho de projeto. Obviamente as coisas principais sempre eu costumo brincar com assim, a coisa mais importante de um projeto é ter o fator uau, que quando você acaba de ler você fala uau, como está bem escrito, como tá legal e tal, né? Então acho que assim muito atento com gêneros. Hoje a gente tem né, além da produção independente, que é tudo tão complexo, né, assim, mas
nós temos um mundo de produção independente, que pode-se fazer filmes, pode-se fazer médias, curtas, longas, documentários, séries de televisão, séries de documentário e tal, num universo independente, com apoio da Ancine, das políticas públicas e tal. E você tem um outro lado, que é um lado mais mainstream, que são as plataformas, as televisões, que normalmente encomendam parcerias com a produção independente. Então, é isso que eu quero dizer de entender que projeto você está fazendo. Você está fazendo um projeto para vir para cá, para esse mundo das televisões, dos streamings, está fazendo um projeto mais art house, entendeu? Para poder pegar uma coisa mais de festivais e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter essa habilidade de entender para que serve para que caminho cada projeto tem alma, né? E aí, dentro disso, entender se aquele projeto realmente nos toca primeiro, porque tem uma coisa depois de, sei lá, 60 filmes e 40 séries que a gente fez ali nesses anos todos, tem uma coisa mesmo não à toa a gente costuma trabalhar muito com as mesmas pessoas, sabe, fazendo um novo filme, um novo projeto, uma nova série e tal, e também estamos sempre abertos a novas pessoas chegando, e aí e a gente continua trabalhando com essas pessoas que chegam. Então, assim, não ter uma visão romântica do teu projeto, uma visão muito prática, assim, sabe? Olha, eu escrevi até aqui, sabe, ser humilde para apresentar, para falar e tal. E ser muito, assim, se aprofundar muito no teu desenvolvimento, assim, que projeto que a gente vai gostar de ler? Esse que despertar uma sensação de que, nossa, como está bem escrito, como ele fez bem ao que ele se propôs, né? Então, e nesse sentido, acho que assim, até uma dica fica assim antes de encaminhar todas as produtoras grandes, médias, as plataformas, as televisões, estão lendo muitos projetos, estão recebendo muitos projetos. Então, antes de compartilhar, antes de ir para o mercado vender, é muito importante que você esteja no máximo que você pode entregar. Sabe? Então, de fazer a primeira versão, a segunda, a terceira, sabe? Aí pedir para pessoas lerem, criticarem, falarem o que acham, você ter uma visão, uma postura de saber ouvir, entendeu? De deixar digerir aquilo que você ouviu, não reagir imediatamente, sabe? No teu processo de desenvolvimento, para você chegar no estágio máximo ali da tua ideia. E aí, nesse momento, que é a hora de você começar a mostrar. Quando a primeira pessoa que lê vai falar, caramba, como está bem escrito, como é boa essa história. E aí, assim, em termos assim, o Brasil, historicamente, produziu muito drama, né? Drama adulto. Isso é um gênero que se produz muito no Brasil, tanto em filme quanto em séries e tal. Começou-se tem uma grande tradição e tal, mas nos últimos, sei lá, 20 anos a comédia também foi um lugar muito importante. Então, acho que esses dois gêneros já são bem conhecidos, mas fica um convite, uma provocação também, para a gente começar a investir em novos gêneros, né? Na animação, sei lá, no thriller, no suspense, no filme de tribunal. A gente pode pensar em desenvolver, em criar projetos que não estejam nessa caixa do drama, ou somente nessa caixa do drama, ou somente na caixa da comédia. Porque historicamente a gente tem, né, os grandes sucessos de bilheteria na comédia do cinema brasileiro, desde Mazzaropi até Paulo Gustavo, passando ali por Até que a Sorte Nos Separe. E a gente também tem o reconhecimento internacional dos nossos filmes políticos, de drama social. A gente veio para as duas coisas, né? Então a gente pode, eu acho que, aumentar os nossos leques e as histórias que vão ser contadas, né? E os protagonistas também dessas histórias. Tem uma pergunta importante que eu acho que tem a ver com a história do nosso audiovisual, que você faz parte fortemente e pode também falar, pensando que começa sua trajetória ali antes da Ancine chegar, a Ancine chega, e agora a gente passa por um período histórico super difícil, de 4 anos de um governo que não nos apoiou em nada, só nos sabotou, e agora a gente está tentando fazer faxina na casa, botar as coisas de volta no lugar, e os streamings chegaram no Brasil para ficar, e eu espero que seja para ficar, né, todos nós. E eu queria que você falasse um pouco
do lado da produção executiva, quanto foi benéfico para o nosso país a entrada dos streamings e como você acha que a gente pode regular essas novas tecnologias de distribuição de cinema e séries? Perfeito. Queria, se me permite, só completar um pouquinho. Você levantou um ponto ótimo ali de algumas comédias e alguns filmes que tiveram exatamente sucesso nas suas carreiras, né? Que foram exatamente filmes que apostaram tudo na sua essência. Então, as comédias, quando você faz uma comédia, você tem que fazer mesmo. Você não pode ter medo, você tem que fazer, sabe? Entre ter medo e passar vergonha, é melhor passar vergonha, entendeu? Faz, solta, entendeu? Eu vou usar isso na aula de atuação aqui. Isso é bom, entendeu? Eu vou botar Fabiano Gulani, tem medo de passar vergonha. Como é que é? Entre ter medo e passar vergonha, vai passar vergonha, entendeu? Porque realmente é isso, assim, os dramas também, assim, você realmente, esses filmes todos que fizeram carreiras fora, assim, foram filmes sem concessão, filmes que tiveram ali, foram feitos com coragem, com liberdade total, sabe, com valor artístico enorme. Sim. E o Brasil tem mesmo esse DNA audiovisual. A gente viu muita televisão aqui, todas as gerações, né? Até talvez mais do que se devesse, a gente deveria, tá vendo, nas escolas, ter lido um pouco mais e tal, mas a gente realmente espera e trabalha para isso. Acho que todos que trabalhamos na cultura, no entretenimento, na indústria criativa, achamos que educação tem que andar junto com cultura e tal, e tem mesmo, e quem sabe as próximas gerações serão até influenciadas pelo trabalho de todos nós nesse sentido, né, de uma formação mais ampla, mais sólida, de toda a base da população brasileira, né? Aí realmente o Brasil vai ser um país não mais esse país do futuro, mas um país de onde a gente não tem metade do país que vive bem, metade do país que vive super mal, em condições de pobreza, de privação de quase tudo, né? Então, não é exatamente um mercado enorme, maior do que já é, em função dessa situação macroeconômica. O Brasil, se tivesse 100% da sua situação de social, econômica ali mais ou menos resolvida, nossa, a gente pula quilômetros em vários rankings mundiais aí, né? De tamanho de mercado e tal. Sim. E aí por isso que é importante essa discussão do VOD chegando. O Brasil é um país protagonista no consumo do mercado audiovisual. Então, a gente é um dos protagonistas mundiais, assim. O Brasil é o segundo maior mercado para muitas plataformas, para muitos aplicativos, para quase todas as redes sociais do grupo Meta. Então, a gente é muito grande para filmes em cinema, assim, vender 16, 18 milhões, 15 milhões de ingressos de um filme, como muitos blockbusters fazem aqui no Brasil, é raro, não sabe? Então, o Brasil é muito importante como consumidor. A gente gera realmente muita receita. No cinema, na TV a cabo, nas plataformas, né? E o mercado ele vai se adaptando, a tecnologia, a evolução, é inevitável esse on-demand, esse acesso digital ao conteúdo, né? Assim, oxalá a gente consiga concatenar que tudo exista, que continue existindo o rádio, o cinema, a televisão e a internet, né, e que a gente possa fazer essa convergência das mídias de uma forma respeitosa com os formatos e tal, né? Mas falando tudo isso, porque se o Brasil é tão grande assim como o mercado consumidor, já era na TV a cabo, já era no cinema, ele também repete esse hábito também nas plataformas de streaming. Então, as plataformas têm uma relação incrível com o Brasil. O brasileiro gosta dos conteúdos internacionais que são oferecidos pelas plataformas. O brasileiro gosta demais do conteúdo brasileiro que é produzido em parceria com realizadores brasileiros, com as plataformas. Existe já uma regulação feita
para o mercado de salas de cinema, uma regulação feita para o mercado de TVs a cabo, né, TVs a pagas. Então, é natural que se esteja discutindo e que precise se discutir essa regulação do mercado das plataformas. E isso as próprias plataformas reconhecem que uma regulação há de haver e tal. E agora está se conversando muito sobre isso, é de extrema importância. O mundo inteiro já tratou desse tema, na Europa isso já está regulado, já está indo quase para o segundo ciclo dessa regulação, uma revisão já. Então, e só para tentar dimensionar o que isso significa, né? Você imagina que o Brasil ele tem, sei lá, por ano, se a gente somar o orçamento do fundo setorial, mais o orçamento das leis de incentivo, né? Falando do mercado audiovisual, né? Eu não vou falar um valor porque eu não sei exatamente que valor é por ano, mas é bastante dinheiro, né? É bastante dinheiro. O Fundo Setorial acabou de lançar uma linha de 1 bi, aí tinha, né, agrupou 2 ou 3 fundos da época do último governo, então chegou a ter 2 bi e pouco em chamadas que estavam paradas, mais todo o movimento de dinheiro de artigo 3º, artigo 1º, artigo 39 e tal. Então, vai se gerar uma receita similar a tudo que já existe hoje, uma receita, um recurso, aliás, para se investir na produção e na aquisição de conteúdo brasileiro, e se luta muito para que ele seja majoritariamente independente também, né? Para que o produtor, o realizador brasileiro possa manter a propriedade intelectual em poder dos brasileiros, pelo menos de alguns projetos, né, da maior parte dos que forem feitos por esses recursos, certamente, né? Então, é por isso que é tão importante, porque é um mercado muito grande, o Brasil tem milhões de assinantes em todas as plataformas, gera muita receita em real, em dólar, então é justo que uma partezinha dessa receita seja direcionada às melhorias, à sofisticação, ao desenvolvimento da indústria audiovisual local, né? Isso certamente está nas policies de todas essas grandes empresas americanas, principalmente americanas, né? Um sucesso impressionante. Esses empresários americanos desse mundo do audiovisual, do entretenimento, assim, com uma visão tão perspicaz, assim, né? Então é natural que eles queiram que que o mercado brasileiro, que a indústria audiovisual brasileira também evolua, né? Então é por isso que é importante que essa regulação exista. E aí se tiver, e o nosso mercado, a nossa indústria, a indústria audiovisual, seja ela para televisão, para filme pequeno, para filme médio, para filme grande, ela custa, né? É uma arte que realmente, uma expressão, um meio de comunicação que custa fazer jornalismo, custa cobrir esporte, custa produzir ficção, custa produzir documentário, então tem que ser, mas rende muito também, é muito visto, é muito revisto, é muito vendido, é muito revendido, então definitivamente eu acho que agora a gente está no momento de fundar mesmo aqui no Brasil um segundo ciclo de toda essa política pública que vem sendo magistralmente administrada pelos nossos governantes ali, sabe, desde a redemocratização, isso vem sendo a cada governo, a cada ministério e tal, isso vai melhorando, vai sofisticando. Tivemos essa ruptura desse ciclo. Tivemos o segundo ato ali de uma 4 ruptura, anos. Um low point, né, que a gente chama. Tivemos uma tempestade, um dia de chuva de 4 anos. Aí, mas também já está se recuperando e a gente tem, assim, é muito animado e é muito seguro de que não tem volta. Falando se as plataformas vão ficar aqui, claro que vão, todo mundo vai ficar aqui. As plataformas, as televisões, as redes de cinema. Então, entendeu? o pessoal que está em casa pode vir estudar cinema, que vai ter emprego. Nossa, maravilhoso. Você faz esse momento merchan para mim, Fabiano, por favor. Você que está em casa, quer estudar na IC, tá vendo? Vai ter emprego, porque as plataformas não vão embora, a gente vai continuar produzindo muito audiovisual. Imagina, você vai conseguir ter sua vida digna, pagar seus salários. Vai mesmo. Construir. É uma carreira difícil, é uma carreira que você tem que realmente se concentrar muito, assim, depois eu vou contar uma anedota, mas, assim, certamente o conteúdo, a criação, produção de conteúdo é muito, independente do formato, se ele vai para o cinema, se ele vai para o telefone, se ele vai para o celular, se ele vai para a televisão, o conteúdo sempre tem que ser gerado.
criado, produzido, feito e tal. Então é aí que a gente está, né? Então, certamente, até indo um pouco contra o que eu acabei de falar, assim, mas quase que, né, assim, a história, a bibliografia do tempo presente está sendo feito muito mais pelo audiovisual do que propriamente os registros históricos dos tempos, do que provavelmente assim, pela literatura, sim. Entendeu? A bibliografia, aliás, desse tempo presente, ela é muito mais registrada, né? O tempo está muito mais registrado no audiovisual do que provavelmente na literatura. Então, acho que é um caminho sem volta mesmo para a gente cada vez mais trabalhar nessa indústria do audiovisual. Exato. E para quem tem curiosidade, assim, quer entender um pouco mais, eu sei que às vezes é um pouco maçante para você explicar tantas vezes isso, mas os processos de financiamento dos filmes, assim, dentro da produção executiva, quais são os caminhos que um produtor independente pode procurar para realizar o seu filme, se por acaso ele nunca cair nas graças de uma Gulani, de uma grande outra produtora? Quais são os meios, né? Pensando até em fundos, em coproduções internacionais, o papel das coproduções para os produtores menores, né? Porque eu sinto que agora o mercado também é muito grato a vocês, mas eu também sinto que quem está começando fica com uma sensação de que tipo, não tem espaço para mim, porque já tem os grandes, né? E como você vê esses dois lugares? Perfeito, não, super bacana falar disso. Acho que são ciclos mesmo, né? Assim, recentemente eu revi uma matériazinha que fizeram numa revista comigo em 90 e alguma coisa, que estava eu ali com 20 e poucos anos, com uma cara de artista revoltado ali, com a cara assim, falando que com 27 anos, 28 anos, falando que, porra, o Brasil é foda, não tem espaço para os novos produtores, não tem espaço para os novos projetos, para os novos realizadores e tal. E aí estão usando isso contra você. Corta 28 anos, 25 anos depois, está exatamente acontecendo uma... E aí ali na época tinham produtores enormes que viraram grandes amigos, que eram os produtores importantes e grandes e mais produtivos daquela época, né? Então, acho que isso são ciclos mesmo, não tem como a gente evitar assim, a concentração um pouco de experiência mesmo, e de você junta tanta experiência, tanto know-how, e às vezes direitos, e às vezes projetos bons, que você demora 20 anos para poder gestar um projeto, muitas vezes, entendeu? Então, é natural que as produtoras grandes, depois de muitos anos e de comprovada meritocracia ali, tenham chances de dar próximos passos. E aí, quanto mais a gente conseguir criar esse ciclo virtuoso do médio ficar grande, do grande ficar maior, do pequeno ficar médio e por aí vai, é isso que é o mercado. Né? Então, uma coisa que a gente, primeiro, do ponto de vista mais global, assim, de que realmente a política pública é fundamental, né? Porque a gente tem assim, uma influência cultural muito grande de tudo que é produzido, especialmente em língua inglesa, né? Então, se a gente música, cinema, própria literatura, né? Muito, muito, muito. Então, se a gente não proteger mesmo a nossa cultura, não só a nossa escrita e a nossa leitura, mas a nossa cultura, o teatro, a música, a dança, as artes plásticas, o jornalismo, o cinema e tal, a gente quase que vai perdendo a essência da língua portuguesa, vai perdendo a essência da nossa identidade. Então, é disso que se trata, né? Então, acho que a gente realmente precisa muito que os nossos governantes, o nosso Estado tenha essa visão de que do que se trata ali é realmente de se manter uma identidade cultural. Dito isso, é muito importante que os entrantes, as produtoras novas, os diretores novos e tal, tenham espaço nos editais, nos recursos e tal. E eu devo dizer que, até bem pouco tempo atrás, acho que 67%, quase 70% dos projetos na Ancine eram de primeiros e segundos filmes, entendeu? Então até um volume, assim, até desproporcional, mas
grande ali, importante. Então, isso tem que continuar acontecendo. O Brasil tem um dos conjuntos de política pública mais ricos do mundo, sabe? Onde você tem leis federais, recursos federais, leis estaduais e leis municipais. Então, a primeira coisa que eu acho que deve se criar ali é uma dupla, sabe, de diretora e produtora, diretor e produtor, sabe, assim, de realmente, porque é difícil o diretor fazer sozinho, ou se produzir, dirigir, escrever, e é difícil o produtor. Então, eu acho que nesse começo tem que, no mínimo, criar essa sinergia, sabe, criar uma parceria mesmo. E aí, trabalhar muito, assim, ir atrás do que tem nas cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se o filme vai passar no Recife, ou em Brasília, ou em, sei lá, em Porto Alegre, ir atrás do que tem em cada cidade, ir atrás do que tem no seu estado, sabe, ir atrás das linhas que a Ancine, que a Secretaria do Audiovisual lançam para primeiros filmes, para desenvolvimento, para tudo isso. Então, o Brasil tem muitas linhas e muitas portas abertas para novos projetos. E como a gente é um país grande, a gente também tem muita gente buscando esses recursos. Então, é uma concorrência grande mesmo. Sim. Qualquer edital que se abre aí são, sei lá, 700 inscritos para ganhar 30 projetos. Então, tem um amadurecimento dos projetos, tem um coeficiente de incerteza que é como vai ser avaliado cada um dos projetos, né? O que eu acho é que primeiro isso, né? Respondendo mais objetivamente, todo esse conjunto de recursos que já existem, né? Pensando num projeto independente, lembra agora há pouco que a gente falou, né? Esse mercado mais mainstream aqui de plataformas de televisão, de serviços de produção, e do lado de cá esse universo independente. Então, para um primeiro longa, para um primeiro documentário, para uma primeira série e tal, talvez seja isso, é buscar mesmo, dentro do que tem disponível em cidades, estados e federação, de linhas para primeiro projeto, primeira obra sobre a cidade, obra sobre o estado, etc. Junto com isso, assim, ações afirmativas, né? Muitas empresas, mas muitas, não poucas, assim, têm investido bastante em projetos menores de novos talentos, sabe? Então, todas as causas, sabe? De equidades em geral ali que a gente precisa regular, entendeu? Sim. Então, também, a gente passou anos da vida pedindo copinho plástico, pedindo gasolina, pedindo passagem aérea, pedindo, sabe, tudo doado, dando um loguinho depois. Aí depois isso... Apoio cultural e tal. Então, por isso que eu falo, é muito importante essa junção de diretor com produtor, assim, sabe? Porque para que realmente o projeto tenha as duas forças que estruturam, que é a força da liderança criativa e da liderança do empreendimento. Então, acho que a primeira coisa é ter um pouco a clareza sobre essa visão, né? E aí, que assim, e é metade mesmo, entendeu? Assim, não adianta você ter o canal para arrumar o dinheiro se o roteiro não está bom. Não adianta o roteiro estar incrível se não tem quem vai lá levar o negócio do dinheiro, entendeu? Então, é um pouco esse balanço mesmo. Devo dizer outra coisa. A Gulani fez, sei lá, na nossa história ali, a gente tem mais ou menos 600 empresas cadastradas no nosso sistema de empresas que a gente tentou buscar patrocínio, tentou buscar parceria, etc. e tal. E a gente assinou contrato com 58, 59 empresas. Então, você imagina que a gente foi em 100%, então e conseguiu fechar negócio com 10%. Então, nessa história toda, a cada 10 reuniões que a gente fazia, e não era só uma reunião, era reunião, mostrar o projeto, levava, a cada 10 que a gente fazia, uma dava certo. Então, assim, não é para... Tem que ter muita teimosia e entusiasmo, né? Não pode aceitar o não,
sabe? Não pode aceitar o não, não dá assim, não pode, assim, sabe, assim, se é não nesse caminho, vamos achar outro caminho, Sim. sabe? O internacional, claro que é um lugar legal, super recomendo que mande seu projeto para todos os laboratórios, né, de roteiro, de preparação de filmagem, de pós-produção depois, tem muitos. Assim, aqui no Brasil começa a ter bastante também, né? Iniciativas, institutos, associações e tal, que podem também, que começam a fazer esse tipo de apoio, mas no internacional tem muito também, e acho que tem que tentar, também é mais competitivo ainda, porque você imagina que aí não é nem só né, os realizadores brasileiros, são realizadores do mundo inteiro, então é mais competitivo ainda, mas o Brasil vai muito bem. O Brasil está sempre ganhando, o Brasil está sempre ganhando em tudo, o Brasil está sempre... O Brasil é tipo nas Olimpíadas, né? Não tem apoio, não tem recurso, tem não sei o que, mas fica na final. Fica na final. Infelizmente, Então, acho que mais o internacional, eu se pudesse sugerir, o internacional é uma coisa que a gente sempre investiu muito na Gulani, sempre, sabe? É muito mesmo, assim, de ir para observar, de ir para entender, de ir para começar a medicar a informação, a conhecer as pessoas e tal. De administrar. Entendeu? Assim, para poder, né, sei lá, quase 30 anos depois, ter uma condição, uma condição estabelecida também no mercado internacional. Mas eu acho que o internacional devia ser um segundo passo. As coisas demoram tanto a se estruturar no Brasil que é melhor você estar... pelo menos alguma coisa estruturada no Brasil para depois buscar um parceiro fora. É difícil você imaginar que o parceiro fora vai estruturar o teu projeto. Entendi. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter pelo menos 50%, 60%, 70% da grana, entendeu? Da ideia, da equipe, dos talentos e tal, do artistic package, antes de ir para o internacional. Senão você vai, o cara até arruma lá, sei lá, 100 mil euros, aí você não tem a tua parte, entendeu? Fica um bololô, entendeu? Então, acho que o internacional é uma segunda parte, mas também muito importante. Dentro das realizações, né? Vai dando esse selo, essa penetração do mercado, das obras brasileiras no mercado internacional. Que eu acho que isso é aí que a gente vai fortalecer a nossa indústria. Quando a gente tiver vendo o público brasileiro assistindo muito conteúdo brasileiro, que isso já acontece bastante, mas dá para aumentar, especialmente no cinema, e quando a gente tiver aumentado muito o nosso volume de exportação de conteúdo audiovisual para o mercado internacional. Então, né, isso que a gente tem que buscar. Fá, mantendo aqui a nossa estatística, de 10 perguntas a gente conseguiu responder uma, e o nosso tempo já acabou. Juro, não acredito. Falou que ia acontecer isso mesmo. Eu falei para você que ia passar rápido e ia ser legal. Foi legal? Foi ótimo, adorei. Passou rápido. Vamos fazer outro. A gente poderia ficar aqui mais... Caixa Preta, volume 2. Brincadeira, a gente conseguiu passar por várias perguntas. Você foi respondendo sem que eu fizesse as perguntas. Bom, então, tá tudo bem. Faltou alguma coisa especial? Não, faltou você contar a anedota que você queria. E aí a gente encerra. Pode ser? Eu acho que era essa da matéria que eu ia falar, que era essa de que... Não, que era isso mesmo, que foi engraçado. Que a paradinho, gente, assim, que a gente rabugento, ouve, tipo, a gente poxa. ouve muito isso mesmo. E aí, assim, como eu me vejo, sabe, como eu me vejo nessa situação, demais, assim. A Gulani, a gente continua se reinventando, a gente continua se dedicando muito, assim, para que a Gulani continue dando passos saudáveis, para que a Gulani continue dedicada a conteúdos independentes brasileiros. Acho que a gente tem mesmo, voltando ao começo, né, que o nosso pai ali escreve, que a gente realmente quer que essa habilidade que o ser humano tem de contar histórias, que ela seja para o bem, que ela tenha uma relevância, que ela ajude a melhorar o mundo, né? E a gente está precisando tanto disso, né? A gente tem errado tanto com o planeta, com as pessoas, com a natureza, assim. Então, que a gente tenha
não é nem ingênuo, assim, mas eu acho que a gente tem essa vontade de que o cinema, de que as artes, de que a cultura, de que o esporte, de que a educação ajude a reeducar o nosso planeta, os nossos seres humanos maravilhosos. Então é isso, é uma alegria estar aqui. É uma arte de esperançar, como diz o Paulo Freire, a gente tem que ter essa esperança. E nós, artistas, somos sim guardiães e guardiões da poesia e do belo, da delicadeza, né? O nosso papel é esse. Esse foi o nosso A Caixa Preta com o Fabiano Gulani. Muito obrigado, Fá, por ter parado sua agenda tão tumultuada para vir aqui, estar com a gente. Te agradeço demais. E acho que é isso. Bora cortar? Não, deixa eu só falar assim, agradecer... Não, acabou, Fabiano, não dá, tá subindo os créditos já, não, moço, pode corta. Não, deixa eu falar. Assim, não dá tempo. Agradecer demais a IC, é uma casa que a gente já participou aqui de muitas iniciativas e realmente uma coisa que a gente sempre coloca assim nas palestras, nas conversas e tudo, é a importância da formação. Né? Então, vocês aqui complementam as faculdades ou antecipam conteúdos que a faculdade, que a pessoa pode aprofundar lá ou aprofundar aqui. Então, realmente, assim, você chegar num set de filmagem, chegar numa produtora, pensar num projeto, tendo passado por uma experiência de um curso, ou de direção, ou de produção, ou de arte, ou de fotografia, ou de ator, ou de atriz, vai deixando, vai te dando repertório, vai te dando gramática. Então, parabéns, viva a formação. Se você citou Paulo Freire, dá vontade de falar disso, né? Da importância que é a gente se formar como nação e especificamente na nossa área de formar técnicos, escritores, escritoras, artistas, produtores, contrarregras, contadores, dedicados a essa indústria do audiovisual. Então, parabéns a IC, uma alegria estar aqui. Parabéns, Vã. Obrigada. Obrigada, gente. Queria agradecer a Bu, João, Rafa, Almir, Michele e toda a nossa equipe de edição, Jorge Fox e todo mundo que faz o iCinematic acontecer, gente. Muito obrigada. E é isso.